Olá, gente querida! Hoje é dia 10 de abril. Nós celebramos a abertura da Semana Santa, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. É com muita alegria que eu quero caminhar com você durante esta Semana Santa, meditando a cada dia os mistérios maiores de nossa fé. Trago hoje o texto do Evangelho para a bênção dos ramos e para a procissão. Hoje, na Santa Missa, lemos dois textos do Evangelho de Lucas. A narrativa da entrada solene de Jesus em Jerusalém e depois a paixão, segundo o evangelista São Lucas. Leio o primeiro texto, Lucas 19, de 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de São Lucas, o evangelista dá 10 capítulos para narrar a subida de Jesus a Jerusalém. Do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 27, Jesus está a caminho de Jerusalém. São 10 capítulos. Por aí vocês já percebem a importância que Lucas dá a esta subida para Jerusalém. Hoje, nesse Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, lemos o texto da entrada solene de Jesus em Jerusalém, segundo o evangelista São Lucas. Por que a liturgia traz este nome? Normalmente nós dizemos Domingo de Ramos, mas não é somente. É Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor Jesus. Percebam que há 2 elementos fundamentais. Os ramos, como já sabemos na Bíblia, simbolizam
aplauso, festa. Era, inclusive, um modo de a multidão aclamar o rei quando ele era ungido rei de Israel. Mas é também domingo da paixão do Senhor, isto é, abre-se o mistério da dor, do sofrimento e da morte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. O domingo de Ramos da paixão do Senhor nos coloca diante destas duas perspectivas: a perspectiva do sofrimento e da morte, a perspectiva da glória, da alegria e da ressurreição. Nesse texto de Lucas, o evangelista começa dizendo que Jesus caminha à frente dos discípulos. É bom recordar o que é dito lá no capítulo 9, versículo 51. Jesus tomou decididamente, tomou o caminho de Jerusalém, tomou a decisão de subir a Jerusalém. É uma decisão ponderada, refletida, amadurecida, rezada. Jesus sabe o que vai encontrar em Jerusalém. Ele havia então decidido esta subida. É por isso que ele marcha à frente dos seus discípulos como mestre, como Senhor, como aquele que dá o exemplo, como aquele que caminha para a morte, como ovelha conduzida ao matadouro. É bom também recordar o significado de Jerusalém na obra lucana, não somente no Evangelho de Lucas, mas também nos Atos dos Apóstolos. Lucas coloca Jerusalém como ponto ápice do caminho do seu Evangelho, mas também como a dobradiça a partir de Jerusalém, na força do Espírito Santo, a missão dos cristãos se espalha pelo mundo afora, até os confins da terra. Basta lembrar de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, portanto, é o ponto de chegada, mas é também o ponto de partida para a missão. É bom recordar também o que diz a profetisa Ana, lá no início do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 38. Ana exatamente espera a redenção de Jerusalém. Cumpre-se agora a redenção de Jerusalém. O texto está no contexto do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está a oriente do Templo de Jerusalém. Na tradição bíblica, o Messias virá do Oriente. A entrada do Messias em Jerusalém se dará exatamente pelo Monte das Oliveiras. Jesus está cumprindo esta profecia. Jesus envia 2 dos seus discípulos. Na mentalidade judaica, para que um testemunho seja válido, era necessário ser o testemunho de 2 pessoas adultas, especialmente de 2 homens. Jesus sempre envia, no Evangelho de Lucas, os seus apóstolos 2 a 2, quando envia os 12 ou quando envia os 72 discípulos. É interessante perceber como o Evangelho de Lucas dá muita atenção ao jumentinho. Do versículo 30 ao versículo 35, Lucas trata desse jumentinho. Por que será? Porque é o cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9:9 fala sobre a vinda do Messias. O versículo 9 é belíssimo. Exulta muito, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Jesus, como Messias, cumpre a profissão, cumpre a profecia messiânica que está em Zacarias 9:9. É também muito importante o versículo 10. O Messias é um Messias pastor, é um Messias pacífico. Ele eliminará os carros de guerra, ele eliminará os cavalos e os arcos. Quando eu vejo cristãos defendendo armas, eu fico muito impressionado. Basta ler
a profecia de Zacarias 9, versículos 9 e 10. Um Messias justo, humilde, montado no jumentinho, eliminando os carros de guerra, os cavalos e os arcos, anunciando a paz a todas as nações, eliminando todos aqueles que estão prisioneiros do pecado, da dor, da doença e da morte. É muito interessante como Jesus cumpre a profecia deste Messias pacífico, o Messias pastor do povo de Israel. O cavalo era o animal da guerra. O jumento é a montaria dos pobres, é a montaria do trabalho na casa dos agricultores. Jesus, como Messias, pastor, humilde e pobre, pacífico e montado no jumentinho, ele renuncia a todos os ornamentos dos reis históricos. Ele utiliza a antiga montaria dos príncipes. Basta lembrar a bênção sobre Judá. Gênesis 49, versículos 10 e 11. É muito bonito também ler 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e versículo 38. Adonias pretende ser o sucessor do rei Davi, e ele se arvora para dizer que tem carros e cavalos para a guerra. Na verdade, quem será o sucessor de Davi será o seu filho Salomão. E Salomão, 1 Reis, capítulo 1, versículo 38, Salomão monta a mula do seu pai, Davi. Como compreender essa história dos mantos e das roupas estendidas? É importante ler 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. Quando Jeú foi ungido rei de Israel, era costume. As multidões colocaram os seus mantos em sinal de submissão ao rei e de reconhecimento de sua realeza. Assim fazem as multidões com Jesus entrando em Jerusalém. Na descida do Monte das Oliveiras, já disse, monte tradicional da chegada do Messias, a multidão dos discípulos de Jesus, com muita alegria, louva, agradece, canta, aclama, grita a Deus louvores por todos os milagres que estas multidões presenciaram. Gritam frases do Salmo 118, versículo 26. Bendito o Rei que vem, bendito o Messias que vem. E depois retoma uma frase que foi dita pelos anjos lá no início do Evangelho de Lucas. No nascimento de Jesus, os anjos cantaram, louvaram, gritaram. Lucas 2, versículo 14. Paz no céu e glória nas alturas. Gritam os anjos no nascimento de Jesus. Esta profecia angélica se cumpre plenamente no mistério da cruz do Senhor. Qual é a postura dos fariseus? Eles fazem o que eles só sabem fazer. Eles murmuram, eles criticam, eles zombam dos discípulos de Jesus. Jesus então responde: se os discípulos se calarem, até as pedras gritarão. Com esta entrada solene de Jesus em Jerusalém, começa o cumprimento pleno da profecia. Também a primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 50, versículos 4 a 7. É o texto do terceiro canto do servo sofredor. O servo sofredor, humilhado, pisado, homem das dores. Mas é bonito como o texto deste terceiro canto do servo sofredor nos diz: o Senhor Deus virá em seu socorro. Deus é o seu auxiliador. É por isso que não se abate o seu ânimo, porque ele sabe que não sairá humilhado. Percebam que no canto do servo sofredor,
Em meio às dores, ele, na verdade, vive a esperança, contempla a vitória de Deus. De modo belíssimo e poético, é o que diz São Paulo na segunda leitura, Filipenses 2, de 6 a 11, a partir desse duplo movimento. O primeiro movimento é o movimento de kenosis, de esvaziamento. Aquele que era de condição divina se esvazia, se torna ser humano, se torna servo, crucificado, morte na cruz. É por isso que Deus o elevou. Diante dele, todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Desse modo, meus queridos, nesse domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, celebramos o mistério da kenosis, do sofrimento e da morte, mas ao mesmo tempo o mistério da glória, da aclamação e da festa. Recorde também uma coisa: hoje é o dia da coleta da campanha da solidariedade. Leve a sua contribuição, ofereça para que seja utilizada a serviço dos pobres. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. E eu desejo a todos vocês uma santa e abençoada semana. Grandes dias da nossa fé.